Ideias para renovar as esquerdas. Minha gente, está começando mais um BDF Entrevista, hoje comigo Lucas Salum, a partir dessa pergunta, provocação, que é o nome desse livro que acabou de ser lançado, está circulando pelas livrarias de todo o país. O autor é ele que vai estar aqui com a gente nesse bom papo, Juliano Medeiros, historiador, cientista político. Meu amor, meu amigo, muito Tudo obrigado, bem? satisfação, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Lucas. Um prazer estar com vocês aqui de novo. Esse título, Ideias para Renovar as Esquerdas, já é provocativo, não é tipo 5 receitas de bolo, né? Já traz um reboliço. Depois do último livro que eu escrevi, que era minha tese de doutorado, né, um livro grande, científico, né, eu pensei assim, puxa, está na hora da gente, a partir daquelas ideias que estavam naquele livro sobre os novos movimentos de esquerda na América Latina, eu pensei que estava na hora da gente ter uma coisa mais acessível. Então, um livro de poucas páginas, ideias sintéticas, como eu brinco, um livro sem notas de rodapé, que pode ser vendido numa livraria de aeroporto para ler entre uma viagem e outra. Não, exatamente. Eu tive já o prazer de ler e a sensação é essa, que numa sentada, quando tu vê, já está na metade do livro, é difícil parar, os capítulos vão engajando um com o outro. E assim que eu recebi e li o livro, assim, o título já me veio até o do Krenak, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não tem algumas coisas que se conectam, né, Juliano? Poxa, baita comparação essa. Eu acho que sim, na verdade, as duas obras estão conectadas com angústias, né? Quase com um alerta, né? Um alerta de que se a esquerda não se renovar, ela não vai conseguir formar a maioria social em torno dos seus valores, das suas propostas, das suas visões de mundo, porque é disso que se trata. Eu brinco sempre, Lucas, que a gente pode ser 15% da sociedade, os militantes socialistas, os militantes comunistas, os militantes anticapitalistas, podemos ser 15, 20% da sociedade, desde que as nossas ideias, os nossos valores sejam hegemônicos. O importante é isso. Os valores hegemônicos da etapa histórica que nós vivemos são os valores da classe dominante. A classe dominante ela é numericamente pequena. Então, se trata de construir maioria social. O que está me angustiando, e eu acho que angustiando boa parte da militância de esquerda nesse momento, é justamente o fato da gente saber que as nossas ideias são as ideias mais bonitas, mais justas, mais corretas que a humanidade produziu ao longo de séculos de luta contra a opressão, contra a injustiça, contra a fome, a pobreza. E ainda assim essas ideias não são majoritárias na sociedade, né? A gente, ao mesmo tempo que acredita que essa humanidade é capaz de produzir alternativas para evitar o fim do mundo, a gente não tem visto as nossas ideias serem majoritárias. O que o Krenak faz é um alerta semelhante. Está na cara que a crise climática, que as mudanças que o capitalismo está produzindo, são uma ameaça existencial à vida no planeta, não só à vida humana, mas a outras formas de vida também. E será que nem isso é suficiente para a gente adiar o fim do mundo, né? Então, talvez inconscientemente tinha um diálogo aí com esse grande autor. E assim, eu também me senti confortável em fazer a comparação, primeiro porque sei da tua admiração pelo Krenak, acompanho a tua trajetória e sei que tu já teve, inclusive aqui no Brasil de Fato, um É. podcast que debatia a crise climática como ponto central e o seu livro, ele é muito permeado por esse debate. Todas as questões que tu traz, em algum momento, o debate da crise climática, ele é um ponto de fuga, assim como quando a gente está na dúvida para onde olhar, tu sempre aposta nessa direção. Uhum. Mas antes de falar exatamente da crise climática, que eu acho que a gente vai debruçar bastante, eu só queria trazer um pouquinho de qual que é o ponto para ti que te trouxe essa necessidade de vamos renovar. Existe um marco temporal? A gente está nele, né? Porque temos agora a eleição 2026, a que tudo indica será a última do presidente Lula. Claro. A gente até falava que, dependendo do resultado, digamos que o Lula perca, a gente não pode descartar que ele se candidate em 2030, porque aí poderia. Se ele ganhar, daí não tem como, porque seria o Isso. terceiro mandato, daí fica impossível em 2034. Mas eu queria te ouvir, é isso, estar dado que o presidente Lula está no final do seu ímpeto político, ou teve um outro fato histórico nesses últimos, não sei, 10, 15 anos que te despertou essa necessidade de, gente, precisamos discutir a renovação das esquerdas? Acho que não. Digamos, esse fim de ciclo do presidente Lula como principal nome eleitoral e como principal liderança que a esquerda brasileira produziu nos últimos 40 anos, que durante muito tempo concorreu ali com Leonel Brizola, né, como grande liderança nacional da esquerda, mas depois se consolidou como grande nome da política da esquerda brasileira. Naturalmente que isso é um fator que só reforça a importância da gente discutir a renovação das nossas ideias, né? Mas não é esse o marco, talvez, provocador desse meu olhar mais crítico sobre os nossos limites, os limites de esquerda. Eu sou dirigente partidário, não mais tão ativo quanto já fui presidente do PSOL, estive no Diretório Nacional do PSOL por 15 anos.
e tenho desde 16 anos filiação partidária no PT, depois no PSOL. E, portanto, eu acho que os partidos são instrumentos fundamentais, assim como os sindicatos, assim como grêmios estudantis, DCS, aquelas formações políticas clássicas que a classe trabalhadora organizou para resistir, né? E para lutar por transformação. Mas está cada vez mais claro, Lucas, que essas formas elas não são mais suficientes para dialogar com a sociedade, com a classe trabalhadora em particular, para formar isso que eu estou chamando de novas maiorias sociais, né? Para disputar a hegemonia. Por muito tempo, a gente teve como referência, talvez por um século, os socialistas tiveram como referência a experiência soviética, onde um pequeno partido de vanguarda, liderado por intelectuais, operários, soldados, camponeses, mas um pequeno grupo de vanguarda conseguiu traduzir a sua agenda política, que era de todo o poder aos soviets, era essa a grande consigna, né? Ou seja, entregar o poder político aos trabalhadores e às trabalhadoras, conseguiu traduzir isso numa operação discursiva, para usar o conceito da Chantal Mouffe, do Ernesto Laclau, do populismo de esquerda, uma operação discursiva na fórmula pão, terra e paz. O fim da guerra, a reforma agrária e o fim da fome e da pobreza extrema na Rússia. E a partir desse pequeno grupo construiu uma hegemonia política que viabilizou uma revolução e a sustentação de um novo regime político, de uma nova experiência política na Rússia, que foi referência para o mundo todo. E por muito tempo, de alguma forma, a gente olhou para essa experiência achando que a gente podia reproduzi-la. Pequenos grupos de vanguarda, aliás, essa experiência se reproduziu em alguns lugares, em Cuba, na China, os grandes processos revolucionários. E deixou de lado um pouco, talvez, a principal contribuição teórica do marxismo ocidental, que foi dada por Antônio Gramsci, que é o conceito de hegemonia. E construir, antes da ruptura revolucionária, antes da superação violenta da forma política capitalista, antes disso formar a maioria na sociedade, né? E eu acho que a gente, deixando isso de lado, transferiu um pouco o olhar do que era hegemonia, do que era construir maioria na sociedade em torno de alguns valores, para construir maioria eleitoral, né? E isso está nos colocando no seguinte impasse: a gente ganha e perde eleições, ganha por 1%, perde por 2%, e esse impasse não se resolve em favor nem da classe trabalhadora, nem do sistema do capital. É um impasse que vai se perpetuando no tempo, que eu acho que só pode ser rompido com a formação de uma nova maioria social aliada aos nossos valores. Como é que a gente faz isso se a gente fala de CLT quando nós temos quase 45% da força de trabalho na informalidade, quando o CLT já não é mais um significante para uma parte da classe trabalhadora? Como é que a gente faz isso quando os valores comunitários de solidariedade, de comunidade foram sendo suplantados, porque essa era uma grande estratégia do neoliberalismo, era fragmentar, isolar e atomizar a sociedade em pequenos nichos, quando esses grandes movimentos sociais sustentados nos valores comunitários foram dando lugar a pequenos movimentos de resistência fragmentados. Em outras palavras, o mundo mudou. E se a gente não conseguir ter uma esquerda conectada com o mundo real, se a gente continuar sendo uma esquerda que olha para o futuro através do retrovisor, olhando para as grandes greves dos anos 70, olhando para o processo de resistência à ditadura militar, que foi heróico, bonito e deve nos inspirar, olhando para o futuro como quem governou em 2002, por exemplo, ignorando que nós estamos em 2026, nós vamos ter muita dificuldade de interpretar quais são os desejos da classe trabalhadora, das aspirações da classe trabalhadora. Em outras palavras, eu acho que nós precisamos ter uma esquerda conectada com o nosso tempo. Eu tenho sentido na pele a dificuldade de dar respostas às mudanças que o mundo está vivendo. Você conversa com militantes nossos, aí um fala, não, o problema é que é a comunicação, a gente se comunica muito mal, a nossa política está perfeita, o problema é a comunicação. O outro diz, não, nossa política está perfeita, o problema é que a gente saiu dos territórios. Não, a nossa política não está perfeita, a gente está nos territórios e a gente se comunica bem, o problema é que a nossa política é muito moderada, ou é muito radical, ou é muito identitária. Todas essas tentativas de explicar quais são os problemas da esquerda desagam todos no mesmo lugar: um mal-estar, um reconhecimento de que as respostas que nós estamos dando não são suficientes. Tudo isso que tu está trazendo ele é muito bem sintetizado no início do livro, que tu começa, digamos, desmistificando vários lugares comuns que a gente está muito acostumado a escutar. Um deles é isso, que é muito daquele discurso do que acho que se consolidou por conta daquele palanque que o Mano Brown participou em 2018 mesmo, né? Foi. Ali na eleição do segundo Fernando. turno. Exato. Que daí ele falou, temos que voltar para as bases. Daí tu
discute um pouco, gente, sim, mas ao mesmo tempo é muito simplista jogar nesse lugar. E outro ponto que tu também aborda, que eu queria te ouvir um pouquinho mais, é que tu combate essa dicotomia de como ou existe a luta anticapitalista ou existe as lutas identitárias, as lutas LGBTQIA+, antirracista, feminista, como se fossem coisas antagônicas, É. como se a esquerda as esquerdas perderam o seu poder porque estão fragmentando a luta. Não é isso que a gente está vendo na prática. Não, não é isso, não é isso. Tem algumas polêmicas no livro, que são polêmicas que eu não estou citando com quem que eu estou polemizando, mas essa é uma polêmica, que não é com o Mano Brown, obviamente, mas com muita gente que, reconhecendo que as esquerdas estão perdendo terreno para as igrejas neopentecostais, para o tráfico de drogas, para a ideologia do empreendedorismo, acham que basta a gente voltar para a periferia. Então, se amanhã eu, que sou professor universitário, largo minha vida e vou morar numa periferia, fazer trabalho comunitário, amanhã ou depois essa periferia está falando a minha língua. Ou seja, é como se a classe trabalhadora fosse um quadro em branco, onde nós vamos lá levar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, uma visão elitista e ademais assim um pouco mitificada do que é a classe trabalhadora, como se ela não tivesse seu conhecimento, suas experiências de vida, né, suas formas de se ver e de estar no mundo. A outra, como você mencionou aqui, é a crítica do identitarismo, né, que está muito presente. Claro, a luta em defesa de mais poder para grupos historicamente subrepresentados, ela é uma luta que pode ter um caráter de manutenção da ordem. Eu posso lutar para ter mais mulheres na política sem ser anticapitalista, isso é possível. Ou mais negros na política, ou mais pessoas LGBT na política sem ser anticapitalista. Não é essencialmente uma luta anticapitalista, mas é um terreno de disputa fundamental, porque hoje parte da classe trabalhadora, na conformação das suas identidades, se vê, antes de ser trabalhador, se vê como mulher. Antes de ser trabalhador, se vê como pessoa negra. Antes de ser trabalhador, se vê como pessoa... Então, são elementos constituintes da identidade da classe trabalhadora que, se a gente ignorar, nós estamos entregando essas identidades, a disputa do sentido em torno dessas identidades para a direita, né? Ou para o liberalismo, que até pouco tempo hegemonizava parte dessas lutas no Brasil, né? Não obstante a luta super importante de movimentos negros marxistas, do feminismo marxista, né? Mas havia também concorrendo. Hoje eu acho que nós temos uma hegemonia nesses movimentos, mais à esquerda, mas isso foi fruto de uma luta que vem aí dos últimos 20 anos, depois de perder muito terreno, né, para uma visão mais liberal. E a outra que eu acho que está muito sintetizada talvez na obra do meu amigo Vladimir Safatli, que é a ideia de que, né, basta ser mais radical. Né? Sendo mais radical, falando mais da verdade, isso vai fazer com que as pessoas confiem na gente de novo. Né? Um pouco o que dizia o Ho Chi Minh no Vietnã, né? Usar as mesmas sandálias e dizer as mesmas coisas por 80 anos. Né? E não é bem assim que funciona. Né? O Ho Chi Minh, além de falar as mesmas coisas e usar as mesmas sandálias, estava presente no povo, organizou uma máquina política de organização dos trabalhadores muito eficiente, estava conectado com os anseios, as dúvidas, os medos da classe trabalhadora. Então, eu acho que tem algumas simplificações que precisam ser enfrentadas, não só para polemizar. Eu estou meio fora dessa ideia, sabe, Lucas, de que a paixão pela polêmica. Eu tenho muitos amigos que são apaixonados pela polêmica, né? Podemos citar aqui vários deles que são geniais, que são brilhantes, mas querem hitar, como se fala, né? Criar um hit, né? Querem hitar ou querem lacrar no Instagram ou no Twitter. Eu não estou interessado nisso, por isso não cito aqui as pessoas com quem eu estou polemizando, né? Estou polemizando com explicações que eu acho que são equivocadas e que podem nos induzir ao erro. A minha intenção principal aqui é reduzir nossa margem de erro, tentar fazer algumas perguntas que nos levem a diminuir nossa margem de erro, para não olhar para o lugar errado. Nós falávamos sobre o fim do ciclo do presidente Lula como grande liderança, do ciclo biológico, inclusive, dele, né, e político. Acho que é um bom exemplo. Se a gente reduzir o futuro da esquerda a quem vai suceder o Lula, isso seria um erro brutal, porque aí então o problema se reduz só a quem é o nome. Aí você escolhe alguém que tenha barba, alguém que tenha sido operário, alguém que seja uma voz meio rouca, e aí está resolvido o problema? Não, claro que não. O problema da esquerda não é só ter uma liderança com autoridade política. O Lula virou o principal nome da esquerda brasileira porque soube interpretar corretamente durante muitos anos os anseios da classe trabalhadora, por dialogar com a classe trabalhadora, por representar
os anseios de ascensão social da classe trabalhadora, de acesso a direitos, de melhoria das condições materiais de vida, né? Quando ele fala na entrevista que vazou, na entrevista não, na conversa que vazou, eu nunca fui esquerdista, né? Ele não está dizendo que ele nunca foi de esquerda, o que ele está dizendo é que ele nunca orientou a sua ação política por uma agenda de construção da esquerda socialista. Ele sempre orientou sua agenda política pela melhoria das condições de vida. Desse ponto de vista, um social-democrata, um reformista, e está tudo bem, porque talvez a classe trabalhadora brasileira seja meio reformista mesmo. Então, eu acho que nós temos que reduzir a margem de erro. É uma pequena provocação, uma pequena contribuição entre várias outras que eu acho que são muito interessantes. Poderia citar o Safatli, poderia citar a Sabrina Fernandes, poderia citar o André Singer, muita gente que está produzindo conhecimento para tentar entender fenômenos que nos ajudem a reduzir a margem de erro. Para a gente não chegar daqui 4 anos, no final do 4º governo do presidente Lula, tendo que escolher entre um nome. Eu gosto mais do Haddad, eu gosto mais da Manoela, eu gosto mais do Dino, eu gosto mais do João Campos. Esquecendo que por trás disso, o que a gente precisa é de um programa, de uma plataforma que dialogue corretamente com o que o nosso povo quer, né? Juliano, antes de retomar algum desses pontos, que até no final do livro tu traz bem isso, como seguir o último capítulo, se não me engano, ou antes da conclusão, enfim, nesse momento já de fechamento, a tua provocação é as esquerdas pós-Lula, daí tu até traz 3 vertentes, ultralulismo, antilulismo e o pós-lulismo. Acho que daqui a pouco a gente fala sobre isso, que é bem interessante abordar e eu acho que bem necessário para esse 2026. Mas só voltando ainda ao início do livro, quando tu vai destrinchando nesses lugares comuns que tem que evitar e fugir da polêmica, com todo respeito, eu vou botar um pouquinho de polêmica aqui, mas eu juro que é com parcimônia. Mas aproveitando que você citou o Safatli, que também tem um livro recente que ele publicou agora, que também é um debate sobre o neofascismo se propagando, não só na América Latina, mas no mundo como um todo. E aí ele faz uma provocação que me parece que cabe muito dentro do seu livro, quando tu fala bastante sobre a esquerda disputar a política de cuidado, ou seja, de uma atenção com o povo, de realmente ouvir as demandas e algo que realmente consiga dialogar, que acho que no final das contas fala sobre o fim da escala 6x1, sobre dividir as tarefas do lar, que não sobrecarregue apenas mulheres, então dá mais atenção sobre isso. E o outro ponto também é o que a gente já abordou sobre a crise climática, né, que é também um outro ponto que precisa estar central nesse debate. E eu queria só colocar eles um pouco em xeque, porque o Safatli ele justamente faz uma provocação de que aconteceu em vários países, ele cita um exemplo, acho que em Massachusetts, não sei, nos Estados Unidos, de que o Biden vai lá e aposta numa política verde, de vamos apostar numa indústria que polua menos e que tenham empresas mais responsivas ambientalmente, só que na prática o que isso significou escassez de emprego, diminuiu a quantidade de empregados, fazendo com que as pessoas que trabalhavam antes naquela empresa que poluía muito, ficaram insatisfeitos, indignados e viraram eleitores pró-Trump. Assim, é claro que a gente não precisa reproduzir isso, porque essa indústria verde, esse capital verde é também um dos principais pontos que a gente precisa bater. Mas tu concorda comigo que existe muitas armadilhas nessa transição verde que pode fazer com que, no final das contas, a gente só apoie mais esse individualismo. As pessoas pensarem, gente, eu não quero apoiar salvar o mundo, né, contrariando o Krenak, eu quero sobreviver. O mundo está acabando, eu quero ter o meu ar-condicionado em casa, eu quero garantir que eu tenho o meu ventilador. Existe realmente um lugar difícil de se posicionar quando a gente vê a política do cuidado versus a crise climática? Cara, isso é muito interessante, porque o segundo capítulo do livro, primeiro é falando sobre as mudanças que o capitalismo enfrentou, né? Acho que chama para mudar o mundo, entenda que o mundo mudou, né? E o segundo capítulo, eu acho que é o mais provocativo de todos, né? O novo homem e a nova mulher já existem, né? Falando que o neoliberalismo maduro, ou seja, no caso do Brasil, um neoliberalismo de 30 anos, pelo menos, ele de alguma forma forjou uma nova subjetividade, né? E solapou boa parte das bases que garantiam a presença dos valores de esquerda nos territórios, ou seja, os valores comunitários, a solidariedade, o cuidado, né? Então nós somos pessoas, indivíduos mais neoliberalizados, digamos assim. Eu e você, certamente, estamos menos numa lógica de viver em comunidade do que os nossos pais. Sim. Né? Eu moro num prédio e não conheço os vizinhos que estão no meu andar. Até porque a maioria já deve ser alugado de Airbnb, então tu Também, nunca vai conseguir conhecer. também. Mas mesmo os que estão lá, as pessoas chegam cansadas do trabalho, a última coisa que elas querem é bater na porta do lado para conversar, para pedir uma xícara de açúcar, acham que isso é inconveniente. Então, essas coisas que antes a gente dava como
algo natural da vida em comunidade está desaparecendo nos grandes centros urbanos, embora ainda tenha uma presença grande nas cidades. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que dá para tratar o tema da crise climática como uma oportunidade, ela é uma grande ameaça, é óbvio, mas ela nos traz uma oportunidade de disputa de modelo. Eu acho que eu, pelo menos, nesses 27 anos de militância, só em 2008, com a crise do Lehman Brothers, com a crise do mercado de subprime nos Estados Unidos, que deu origem a uma crise financeira, depois uma crise da dívida dos países do sul da Europa, contaminou todo o sistema capitalista, eu acho que só em 2008 eu vi uma oportunidade tão latente para criticar o modelo como a crise climática nos traz. A crise climática traz a possibilidade de disputar um outro modelo de produção, uma outra forma de consumir, um outro sentido para o cuidado, um outro sentido até para conceitos que hoje estão mais na mão dos nossos adversários do que na nossa, como família, por exemplo, como comunidade. 2 anos atrás, quando no Rio Grande do Sul 6 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas, a gente foi lá e defendeu o Estado. Em 2024. 2024. A gente foi lá e defendeu o Estado. Né, que o Estado tinha que estar presente, que tinha que reconstruir o Estado, as cidades, as rodovias, as casas. A gente defendeu o Estado. E a extrema-direita foi para lá com uma consigna que poderia ser nossa: o povo pelo povo. Olha que loucura. Claro que na boca deles isso quer dizer não ao Estado, o indivíduo pelo indivíduo. Sim. Mas o povo pelo povo poderia ser uma bandeira nossa no sentido de reforçar redes de solidariedade, redes de apoio comunitário, onde o Estado entra como um aspecto fundamental, mas que também conecta com uma dinâmica de organização popular e comunitária. A Venezuela deu aula disso para a gente aí durante muito tempo, né? Como o projeto chavista só conseguiu se sustentar porque tinha muito amparo popular, comunitário e territorial. Por que eu estou falando isso, cara? Porque eu acho que a crise climática ela é a chance da gente conectar esse homem e essa mulher neoliberais, que são da classe trabalhadora, mas que acham que não tem problema ter um trilionário no planeta. Entende? Ele é um motorista de Uber, ele tá o dia inteiro, 12 horas por dia, e se sente mais livre do que se estivesse num escritório, num ar-condicionado, tranquilo, seguro, às vezes até com carteira assinada. O que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo é que a segurança que o capitalismo oferecia para muitas pessoas, não para todas, mas para muitas pessoas da classe trabalhadora, ele não oferece mais. Os empregos são mais precários, alta rotatividade, salários mais baixos, você não sabe se vai chegar ao final do mês, é aquilo que o Álvaro Garcia Lineira chama crise de horizonte preditivo. Não tem mais horizonte para prever a minha vida. Eu não sei se vai chegar no final do ano, minha vida vai ser igual ou vai estar de cabeça para baixo. Né? Cada vez mais difícil prever o futuro. E a crise climática, de alguma forma, ela nos dá uma desculpa, vou chamar assim, para a gente discutir uma crítica ao modelo e propor outra coisa no lugar. No caso do Brasil, isso pode funcionar porque o Brasil precisa cumprir certas tarefas que outros países do capitalismo central não cumpriram. Então, o Brasil, por exemplo, precisa se industrializar. A indústria é importante, ponto. Qualquer projeto socialista, capitalista, social-democrata, neoliberal... bom, neoliberal não, porque o neoliberalismo joga no outro estádio, né, noutra cancha. Mas precisa pensar em industrialização. Então, se a gente é um país que tem uma demanda por industrialização, por gerar melhores empregos, empregos mais estáveis, empregos mais bem remunerados, a crise climática pode ser uma alternativa para a gente pensar uma transição ecológica que reindustrialize o país. Não que desindustrialize, mas que reindustrialize o país. É muito diferente da situação dos Estados Unidos. Sim. Se a gente reindustrializa o país, a gente reconstrói com uma parte da classe trabalhadora o sentido da estabilidade do trabalho, da estabilidade do mundo. Esse mundo que está corroendo debaixo dos nossos pés, a gente coloca chão de volta. Porque eu vou ter um emprego com um salário bom, com carteira assinada, que eu posso ficar 20 anos na mesma empresa, coisa que hoje em dia pouquíssima gente tem essa perspectiva de ficar 20 anos na mesma empresa, coisa que os nossos pais talvez viveram. Né? Então, eu acho que a transição ela é uma oportunidade para a gente discutir estabilidade, para a gente discutir, a partir do caos, uma ordem. Em outras palavras, a ideia de revolução permanente que os meus amigos trotskistas reivindicam é muito legal do ponto de vista teórico, porque nós vamos, claro, a revolução nunca termina, porque se ela para, ela retrocede, tem uma lógica. Mas as pessoas querem ordem. As pessoas não querem caos, não querem revolução permanente, não querem confusão, não querem briga. Nós temos que oferecer uma outra ordem, não a ordem atual, a ordem neoliberal, mas uma ordem da solidariedade, uma ordem do progresso coletivo, individual, uma ordem da superação das dificuldades materiais. Para oferecer essa nova ordem, nós temos que apontar o caos que a crise climática está trazendo, que o neoliberalismo está trazendo, e oferecer uma ordem no lugar. Né? E essa ordem tem que estar baseada nos significantes que existem realmente na cabeça das pessoas, que é emprego, que é família, que é estabilidade,
que é segurança. Esses são os significantes, cara, que existem. Não é o significante socialismo, o significante família, Sim. o significante socialismo e o significante emprego. Não é por aí, entende? Então, eu acho que nós temos com a crise climática a oportunidade de opor modelos, coisa que a gente não fazia há muito tempo. Talvez só a geração que veio antes da gente conseguiu fazer isso, porque tinha a União Soviética. Você apontava, ó, lá tem um modelo alternativo. Lá tem saúde, lá tem educação, lá tem segurança, lá não tem assalto, lá não tem sequestro. Você tinha um modelo para opor ao modelo que você vivia. Hoje nós não temos mais isso. Então, a crise climática, como ela é um modelo dos horrores, é um modelo da morte, da destruição, do fim do mundo, ela nos dá a possibilidade de reivindicar um outro modelo. Só que esse modelo não pode ser um modelo baseado na teoria revolucionária pura e simplesmente. Ela tem que estar conectada com o que as pessoas pensam, sentem, vivem, né? Por isso que eu acho que é provocativo esse segundo capítulo, porque ele é um segundo capítulo que dessacraliza a classe trabalhadora. Não acho que a classe trabalhadora é sagrada, é ontologicamente revolucionária. Ela tem, como Marx ensinou, potencial revolucionário, porque ela é a classe que, digamos, vive as contradições do sistema do capital. Mas ela não é naturalmente revolucionária. Não é naturalmente nada, nem revolucionária, nem Sim. reformista, né? Ela quer a estabilidade, quer a paz. Mas, Juliano, tu também concorda que, por mais que tenha, que a crise climática traga essa janela de oportunidade, digamos assim, com todas as aspas que tu já trouxe, mas ela também reforça um lugar que o neoliberalismo construiu diante do fim do mundo, salve-se quem puder. Claro. Que é muito do que a gente está sendo instigado, que é mais ou menos aquela provocação que eu trouxe no início. E também parece que, além de apontar para outro caminho, para outra solução, para outro meio de conviver, tem esse debate paralelo, barra anterior, que a gente não pode preceder dele, que é reconstruir essa subjetividade nas pessoas. Exato. Como que faz isso? Eu acho que nós vamos ter cada vez mais episódios em que isso vai ser testado, né? Eu acho que não é que desapareceu na sociedade os valores comunitários, solidários. Eu continuo não só acreditando, como vendo. Eu estou viajando o estado, sou pré-candidato agora a deputado, estou viajando o estado de São Paulo, e estou vendo isso muito fortemente. Existe ainda resistência territorial, existe solidariedade, existe formas de organização comunitária, só que eles não têm mais a escala que tinham no passado, né? No passado você tinha um movimento como o MST, por exemplo, que estava presente em 20 estados do país, né? Isso criava uma unidade política onde o assentado lá de Ronda Alta, no interior do Rio Grande do Sul, mais ou menos sabia o que pensava e como reivindicava e como lutava pela reforma agrária, o acampado da beira de estrada em Santarém, no Pará. Havia ali uma unidade unificadora. Hoje nós estamos com menos instrumentos com essa capacidade. Mas não quer dizer que não tem luta, que não tem resistência, que não tem conflito. Está cheio de conflito. Cara, o estado de São Paulo, eu estou atuando muito na área socioambiental, como você mencionou. E o que tem de pequenas ONGs, pequenos movimentos contra a derrubada de um bosque, contra a construção de um túnel, contra a poluição de um rio, contra a entrega de uma área de preservação ambiental para a iniciativa privada, está cheio. Toda cidade que eu chego tem. Só que não tem esse elemento unificador. Quem tem que fazer isso é a esquerda. Ou seja, tem luta, tem uma consciência preservacionista, preservação ambiental, meio difusa na sociedade. A gente é uma sociedade que se urbanizou relativamente recente, né? Então, a gente tem aí, nossos pais, avós vieram do campo, não é tão longe, né? A distância não está tão longe de quem veio do campo para quem está na cidade. E é mesmo, meus pais vieram do campo, então a minha geração, imediatamente anterior à minha, eu sou totalmente urbano, mas meus pais vieram do campo. Então, está muito perto da gente essa coisa de achar que rio limpo é uma coisa boa, achar que floresta é uma coisa que tem que ser valorizada, achar que o canto dos passarinhos é uma coisa bonita, né? Coisas que em outros lugares se perderam no mundo, né? Então tem uma base ali para a gente voltar. Agora, claro, eu ainda acredito no papel dos partidos políticos e dos grandes movimentos, né? Se tiverem consciência, se tiverem disposição de se renovar, de abrir mão dos seus dogmas, de cumprir essa missão. Eu acho que os partidos estão provocados a serem esse elemento unificador, que unifica essas várias lutas, essas várias formas de resistência num programa político, numa agenda para o país. E aí a relação entre isso e a agenda de cuidados que você estava mencionando. A agenda de cuidados ela é um elemento paradoxal do capitalismo, porque ao mesmo tempo que o capitalismo precisa do cuidado para garantir a reprodução social da vida, sem vida não tem capitalismo, então precisa do cuidado remunerado e cuidado não remunerado. Remunerado significa sistema de aposentadorias, significa creches públicas, significa hospitais públicos, isso é um sistema de cuidados. Mas também o cuidado não remunerado, né? Um exército industrial de reserva composto por mulheres que cuidam de filhos de homens que vão trabalhar, né? E por aí vai.
de pessoas que cuidam de quem não conseguiu se aposentar, de pessoas que cuidam. Então, o sistema de cuidados é funcional para o capital. E isso a Nancy Fraser fala, né, que um dos elementos do canibalismo capitalista, o capitalismo comendo a si próprio, as suas necessidades de reprodução, é o capitalismo destruindo o sistema de cuidados. Quando tem uma reforma da Previdência que retira aposentadorias dos trabalhadores, é o capitalismo devorando a própria rede de cuidados que ele necessita para poder seguir funcionando. É gerar mais gente sem amparo do Estado, que vai necessitar de mais pessoas cuidando dessas pessoas e tornando o sistema cada vez mais disfuncional. Então, a ideia de um sistema de cuidados público forte, bem financiado, também tem a ver com a gente recuperar valores que estão desaparecendo na sociedade, ou que estão enfraquecidos, melhor dizendo, na sociedade, a partir da lógica do neoliberalismo, onde o cada um por si impera, né? E o cada um por si vai continuar sendo um elemento presente, né? Não vamos conseguir, hegemonia não é construir consenso, vai continuar havendo na sociedade a ideia de que você não deve nada para ninguém, salve-se quem puder. Outro dia eu vi uma entrevista, isso é uma anedota que eu conto de vez em quando. Eu vi uma entrevista, duas pessoas progressistas entrevistando, imagina assim, dois Lucas entrevistando, o Carlos Nobre, né, grande climatologista, né? E o Carlos Nobre contando, né, o que vai acontecer com o planeta, né, se nada for feito, se a trajetória de emissões de gás de efeito de estufa seguir, ele vai mencionando, olha, vai aumentar aqui 4 graus, 4 graus significa, no final do século, 200 dias sem poder habitar a cidade de São Paulo, significa secas prolongadas de 150 dias no ano, significa chuvas torrenciais de 50 dias. Ele vai descrevendo os modelos que a ciência está formulando para contar para a gente o que vai acontecer se nada for feito. E as pessoas que estavam entrevistando, pessoas conscientes como você, no final, quando ele termina de contar aquele cenário de horrores que vai ser o planeta se nada for feito, ao invés de perguntar, então, o que nós temos que fazer, eles perguntam, e onde seria o lugar mais seguro para se esconder? Meu Deus, Porque gente. no fim das contas, quando você ativa o medo da pessoa, a primeira reação não é pensar na comunidade, no sistema, é pensar no instinto de sobrevivência. Eu e minha família. E não, onde que eu tenho que comprar? Porque aí o Carlos Nobre falava, você não pode... Os fundos de vale vão virar lugares muito mais perigosos do que já são, né? Com as enchentes, com os alagamentos, inundações. Né? Eles perguntam, e onde então que eu devo comprar uma casa, né, para me esconder? Então, é a lógica um pouco assim do salve-se quem puder. Isso vai continuar existindo, né? Mas isso vai ser cada vez menor se a gente conseguir, de alguma forma, reconstituir redes de cuidado. Para isso, disputar o Estado é fundamental, porque é o instrumento que nós temos à disposição para reconstituir essa rede de cuidados é o Estado. O setor privado não fará isso, porque isso não dá dinheiro, né? Então, é o Estado, é o instrumento que nós temos que disputar para fazer isso. E a partir dessa reconstituição das redes de cuidados, gerar experiências concretas para que o trabalhador diga, puxa vida, é melhor o cuidado do que o cada um por si. Para isso, o cuidado tem que existir na vida dele. Se o cuidado não existe, se o Estado é só multa, repressão policial, imposto, oferece uma educação de má qualidade, uma saúde de má qualidade, por que ele vai achar que o Estado vai dar o que ele precisa na hora que tiver uma tragédia? Aproveitando que tu está falando tanto do Estado, e aí lembrando também quando tu fez aquela citação do que aconteceu no Rio Grande do Sul e teve essa disputa de narrativa entre o governo federal chegar e falar que o Estado seria forte, que o Estado faria a sua parte nesse momento, enquanto a direita veio com aquele o povo pelo povo. Eu fiquei pensando um pouco também já de um capítulo mais avançado, quando, eu não lembro agora qual que é o nome, mas é lá pelo capítulo 7, quando tu basicamente tira aquele véu sobre, gente, a esquerda está defendendo o lado errado da história, basicamente, ao falar sobre a importância da democracia, a importância sobre esse Estado, porque vivemos uma democracia liberal, uma democracia que, na verdade, apenas reproduz, dá uma falsa sensação de que a gente tem poder de escolha, mas na verdade ela nos limita ao voto e o voto dentro das pessoas que, por vários fatores, se legitimaram a estar lá, e muitos deles é porque são homens, brancos, internados, né? Internados no sentido de que estão de terno, usam gravata. Então me parece que existe também e aí eu acho que as coisas vão se caminhando por aí, né? Sobre como que a gente vai defender esse Estado de cuidado, de atenção, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar e fazer uma crítica a um Estado que, no final das contas, ele apenas reproduz essa lógica que exclui o povo de realmente participar de tudo isso. Claro. Semana passada, Lucas, eu acho que isso é muito legal que você perguntou, porque semana passada eu estava falando sobre isso, né, no lançamento do livro lá na cidade de Santo André, aqui na região metropolitana, na ABC, região metropolitana de São Paulo. E eu falava exatamente sobre isso, né, que nós temos o neoliberalismo, ele existe como dado da realidade, independente do governo. Sendo Lula, existem
estruturas neoliberais que estão presentes institucionalmente no Estado brasileiro. E eu estou falando isso, de repente alguém levanta a mão lá, muito incomodado no fundo da sala, como se eu estivesse dizendo que o Lula fosse neoliberal, digamos, né? Como se eu estivesse defendendo. Porque, claro, todo o sentido desse livro, de tantos outros que estão sendo lançados, é o sentido da mudança. Só que nós somos governo. Como é que você defende a mudança sendo governo? Quem defende a mudança é a oposição. Então, veja que na cabeça de uma pessoa que está fazendo essa discussão num nível menos abstrato e mais concreto, você não pode criticar o Estado. Você não pode criticar a democracia. Por quê? Porque, primeiro, nós somos os que estão gerindo o Estado atualmente, né? Nós, o PSOL, o PT, o PCdoB, o Lula. Segundo, porque o Estado é a última fronteira que nós temos contra o poder avassalador do mercado. E é verdade. O Estado é importante para garantir saúde, educação, infraestrutura, políticas sociais, né? É o Estado, muitas vezes, que garante que a barbárie capitalista não se instale definitivamente em todos os níveis da vida social. E nós temos aí uma ameaça constante da extrema-direita, né, que diz que esse Estado também é ruim, que é um Estado ineficiente, que é um Estado cleptocrático, que é um Estado que precisa ser desmontado e tal. Então, o que acontece, o paradoxo aí, Lucas? Nós acabamos virando os que defendem o Estado, esse Estado que está aí, que é estruturalmente neoliberal. Nós defendemos uma democracia contra a extrema-direita que quer piorar essa democracia. Nós defendemos uma democracia que é altamente limitada e limitadora, né, da capacidade transformadora da sociedade. Então, assim, nós viramos a força do sistema, entende? Nós viramos o sistema quando a gente aceita esse lugar. Então, mesmo quando... E o grande desafio é esse, como ser governo e não ser sistema, né? Esse é o grande desafio, né? Eu acho que o Petro, por exemplo, na Colômbia, estava tentando fazer isso, né? Muita mobilização popular na rua, mostrando que o Estado está aqui e ocupar o Estado é importante, mas que o Estado não é o único terreno de luta, que é preciso estar na rua, pressionar e disputar os rumos da sociedade. E ele tentou equilibrar, um pouco numa leitura atualizada do que era a leitura do Programa Democrático Popular do PT dos anos 80, né? Que era essa composição, né? Um braço no Estado, um braço na sociedade. Hoje nós temos dois braços no Estado, né? Raramente, ao longo desses 3 anos e meio, a gente foi para a rua 2 vezes, assim, com uma agenda clara. Uma para redução da taxa de juros, no primeiro ano do governo Lula, e no ano passado, pelo fim da escala 6x1 e pela redução do imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda lá naquele movimento Congresso Inimigo do Povo. Então foram 2 vezes que a gente foi para a rua, e nas 2 a gente ganhou. Nas 2 a gente ganhou. Né? O que significa que continua havendo uma capacidade de transformação a partir do movimento social. Mas qual que é o problema? O problema é que, às vezes, está difícil na cabeça da nossa militância. Eu sempre digo, isso é um livro para dialogar com os nossos militantes, né? Não é um livro para conversar com o nosso militante que está angustiado. Na cabeça do nosso militante, como é que eu sou Estado, eu sou governo, né? Na verdade não sou Estado, eu sou governo. Como é que eu sou governo e critico o Estado? Como é que eu sou o cara que é contra a extrema-direita e critico a democracia? É difícil. Então, tem um capítulo que é dedicado a essa reflexão. Não dá para a gente ser visto como o sistema. E na cabeça das pessoas comuns, que não são polarizadas pelo lulismo, pelo bolsonarismo, o sistema é uma coisa ruim. O que é o sistema, Lucas? O sistema é uma coalizão de gente que está lá para ferrar o trabalhador. Para cobrar imposto, para multar, para impedir que eu abra meu negócio, para pagar mal, para me reprimir, para castrar meus desejos. Então é o Estado, que é quem multa, que é quem cobra imposto, que é quem fecha o trânsito no dia que eu estou indo passear com a minha família. É o patrão, que é o sacana, que me paga pouco, que eu estou trabalhando pra caramba, o cara me paga pouco, por isso que o cara acha que ir pro Uber às vezes é melhor, pra não ter o patrão na cara dele enchendo o saco. É o politicamente correto, que diz que você não pode, então, mais falar desse jeito, porque não sei o que. O cara diz, puta, cara, nem falar mais eu posso desse jeito. Então, isso vai criando uma sensação de castração. E essa sensação de castração vai organizando um exército de ressentidos, na sua maioria homens, que vão para engrossar as fileiras do bolsonarismo. Então, o que eu acho que a gente precisa entender é que nós precisamos ser uma força que ainda seja... Hoje, nós somos muito pouco identificados como uma força crítica do sistema. Se a gente for visto como parte do sistema, nós estamos lascados. É um desastre. Porque aí vão sempre encontrar, tá, mas quem é que está fora do sistema? Em 18 foi o Bolsonaro. Em 22 foi o Lula, porque o Lula estava fora do governo, o Lula estava vindo da prisão, de uma perseguição judicial do sistema. Então o Lula era o cara antissistema em 22. Né? Em 26, isso está um pouco mais esmaecido, mas tanto o Lula quanto o Flávio são um pouco vistos como faces do sistema, faces diferentes, claro, né? O Lula como alguém que usa o sistema para melhorar a vida do povo, o Flávio como quem usa o sistema para ganhar dinheiro, mas ainda assim. E o Renan Santos vai ser o cara antissistema dessa eleição. O cara do missão, bicho. O cara de um
partido de anarcocapitalistas, de gente que odeia mulher, de gente que odeia pobre, de gente que odeia preto, vão ser os antissistema. E cadê a esquerda antissistema? Né? Então, eu acho que nós vamos ter que nos debruçar com esse desafio nos próximos anos. Né? Eu, do PSOL, sempre defendi que o PSOL tinha que ocupar esse lugar. Sim. Não é fácil. Um partido que vai crescendo, que vai elegendo deputados, que vai querendo ganhar prefeituras. É difícil você continuar sendo antissistema. Mas eu acho que se não tiver uma esquerda antissistema, que eu não sei se vai ser um partido, uma coalizão de partidos, um movimento, não sei. Mas se não tiver uma esquerda antissistema, nós vamos seguir sendo identificados por uma parte da classe trabalhadora como parte do problema e não da solução, e não vamos conseguir fazer aquilo que eu estou defendendo, que é construir uma maioria social em torno das nossas ideias e valores. Juliano, a gente está bem na reta final, tem basicamente 5 minutos. Eu separei acho que 2 perguntinhas que eu acho que dá para encaixar rapidinho. Elas 2 decorrem disso tudo que tu estava falando. E o professor fala muito também, né? Gosta de explicar bem explicadinho. Não, mas é isso. Estamos aqui com esse tempo justamente para poder se debruçar sobre as questões. E uma pergunta é justamente isso que tu estava trazendo sobre esse posicionamento, por exemplo, que o pessoal precisa ter nesse momento de reivindicar, de não se afastar do que realmente fundou. Mas aí eu já te provoco que no último capítulo tu prega muito sobre a união das vertentes das esquerdas, até justificando o nome do livro, que é Renovar as Esquerdas. Te parece que a gente está vivendo um momento por conta de tudo isso que tu trouxe, desse caos, da crise climática, da ameaça da extrema-direita, de que talvez rompimentos entre PT, PSOL e próprio PSB, que também apoiou o impeachment, o golpe contra a presidenta Dilma e todas as dissidências que já teve entre PT e PSOL, a gente está em um momento que, como que tu colocaria que é proibido ter essas dissidências, esses distanciamentos? A gente está em um momento de inflexão que realmente precisa ter esse fortalecimento, saber diferenciar as diferenças, né? Saber separá-las. Enfim, a gente vai ver uns próximos anos de uma necessário fortalecimento das esquerdas, independente das vertentes? Eu acho que nós temos que ter unidade em torno de um projeto. Para mim isso é importante. Só a unidade contra a extrema-direita é frágil. Nós estamos tendo. Tem uma unidade, aliás, a gente tem uma unidade já quase que... Nós estamos chegando na eleição de 26 sem perder ninguém de 22, né? E até ampliando um pouco algumas frações de outros partidos mais de centro e tal. Então, do ponto de vista da unidade eleitoral e política contra a extrema-direita, a esquerda está unida. Está unida, está disputando eleições municipais junto, está disputando eleições nacionais junto, está disputando muitas eleições estaduais junto, embora com algumas diferenças, mas isso não gera unidade estratégica, isso não gera unidade em torno de um projeto para o país, entende? Então eu defendo a unidade como um elemento tático fundamental, mas eu gostaria muito, Lucas, de ver uma unidade de uma parte grande da esquerda, não sei se são partidos, frações de partidos, pedaços junto e tal, em torno de um projeto de renovação das esquerdas, né? Porque é natural que os partidos disputem hegemonia no seu campo. Partido que não quer ser grande no seu campo não tem nem que existir. Eu quero que o pessoal seja o maior partido do Brasil, maior que o PT, maior que o PSB. O PSB quer ser maior do que todo mundo, o PT quer continuar sendo maior. Isso é do jogo. Disputa de hegemonia dentro do nosso campo vai existir sempre. Agora, eu gostaria muito que a gente conseguisse construir unidade em torno de um projeto, porque hoje a nossa unidade é contra um projeto. Nós estamos juntos contra a extrema-direita. Nós não temos unidade em tudo que é feito. Tem várias coisas que o pessoal defende que não estão representadas no governo do presidente Lula. Tem coisas que o governo fez que não nos representam. Teto de gastos, ajuste, arcabouço fiscal. Foz do Rio Amazonas. Né? Petróleo na Foz do Amazonas. Tem coisas que não nos contemplam em termos de um projeto para o país. Agora, claro, construir unidade dá muito trabalho. Nós precisamos, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, né? Deixar de lado alguma coisa que não seja central, né? Deixa o secundário de fora, coloca o central na mesa. É possível ter unidade estratégica no Brasil, mas para isso deveria haver disposição para discutir um projeto de país, né? E hoje eu acho muito difícil que isso aconteça. Juliano, meu amigo, chegamos no final, os acréscimos, então eu só vou ler rapidinho aqui para não dizer que o seu livro tu fala muitas críticas, foge das polêmicas, mas não é objetivo, e tu tem um capítulo justamente a enumerar 5 pontos de o que se precisa ser feito. O primeiro é colocar a economia a serviço das maiorias. O segundo ponto é em defesa do direito ao trabalho digno. O terceiro é disputar os rumos do Estado. O quarto é disputa cultural como elemento estratégico. E o último ponto é cuidado como expressão de um novo mundo. São esses os 5 pontos de Juliano Medeiros para trazer ideias para renovar as esquerdas. Meu amigo, obrigado, parabéns por esse trabalho, um livro fundamental para 2026, eu tenho certeza que ele vai se perseverar nos próximos anos. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Que bom que você gostou, espero que a nossa audiência aqui do Brasil de Fato também tenha a oportunidade de
pelo menos se sentir provocado para refletir sobre algumas dessas ideias. Maravilha, minha gente. Esse foi o BDF Entrevista comigo, Lucas Salum. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.